Graça e paz, irmãos. Início de ano é época de planejamento. Então, nós planejamos muitas coisas. Nas diversas áreas das nossas vidas, nós estamos fazendo planos, estabelecendo metas. Mas nessa noite eu quero pensar com vocês a respeito da importância de considerarmos em nosso planejamento a vontade de Deus. Isso me faz lembrar uma história que eu li há um tempo, já até contei aqui, mas acredito que faz bem nós relembrarmos. Conta-se que, ao final do curso, um velho professor perguntou a um dos seus alunos: "O seu curso está terminando, não é verdade?" "Sim, professor", respondeu o aluno. "Amanhã vou receber o meu diploma." O professor perguntou: "E o que você vai fazer agora?" O aluno respondeu: "Bem, vou fazer a pós-graduação, mestrado e etc. Depois penso em casar, juntar dinheiro, serei o melhor naquilo que eu faço. Meu nome será sinônimo de sucesso." E o velho professor perguntou: "E depois?" "Depois, mais tarde, vou me aposentar, ter uma vida mansa, vou aproveitar para conhecer o mundo, vou viajar." E o professor perguntou: "E depois de tudo isso?" "Professor, creio que chegará o dia em que vou morrer." E o professor perguntou: "E depois?" Quando a conversa chegou a esse ponto, o aluno ficou sem poder responder. E você, que está aqui nessa noite, e eu, nós podemos responder o que acontecerá depois que nós partirmos deste mundo? Depois de nós realizarmos aquilo que intentamos, concretizarmos alguns sonhos que idealizamos, o que será depois do nosso último suspiro? Se nós observarmos as ideias desse jovem aluno, nós vamos concluir que a maioria das pessoas pensa de modo semelhante. Talvez você pense assim, talvez você idealiza, você planeja, mas você não reflete sobre o destino eterno da sua alma, não reflete sobre a vontade de Deus para a sua vida. Isso também nos faz lembrar uma parábola que Jesus contou de um homem que produziu muito em sua fazenda, em seu campo, e ele perguntou para si: "O que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita." Então disse: "Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre." Contudo, Deus disse: "Louco, insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?" Semelhantemente àquele jovem, esse homem aqui da parábola de Jesus fazia planos, traçou grandes metas, planos ambiciosos para a sua vida, porém a sua confiança, sua esperança, sua razão de viver não estava em Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos lembra, nos exorta sobre a importância de pensarmos sobre isso. Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse: "Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 13 ao 17. À luz desse texto, nós vamos pensar sobre o tema Os Nossos Planos e a Vontade de Deus.
Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Tiago. Tiago é uma carta que fornece instrução prática. Tiago é aquele escritor bíblico que não faz rodeios. O que ele tem para dizer, ele diz. A carta de Tiago é reconhecida como se fosse os provérbios do Novo Testamento, por causa da sua característica de trazer aplicações práticas. E às vezes você lê a carta de Tiago, parece uma carta que Tiago trata de vários assuntos na mesma carta, e aparentemente há uma desconexão na carta, mas nós sabemos que há uma coesão, há uma coerência, há uma mensagem que Tiago queria trazer. A grande questão que o apóstolo Tiago traz na sua carta é que devemos não apenas conhecer a palavra de Deus, mas praticar. Se você ler toda a carta de Tiago, e se você procurar essa verdade central da carta, você vai encontrar que o objetivo de Tiago era apresentar àqueles irmãos a verdade de que não é suficiente apenas conhecer a palavra de Deus, mas, sobretudo, praticar. Se você voltar aí a algumas páginas, você vai ter o capítulo 1, versículo 21, onde Tiago diz na parte B do versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher aqui tem um sentido de confiar na palavra de Deus para colocá-la em prática. Não é apenas absorver o conteúdo da palavra, não é apenas entrar por um ouvido e sair pelo outro, não é apenas sentar e admirar o conteúdo da palavra, mas é sobretudo fazer com que esse conhecimento, esse conteúdo se torne prática em nossa vida. Versículo 22, Tiago completa, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvir e entender algo da Bíblia é muito importante. Mas se esse ouvir, se esse entender não se traduzir em atos, em vida, é algo bastante perigoso. A posição que nós estamos aqui nessa noite, todos nós, inclusive eu, de ouvir a palavra de Deus, é uma condição muito perigosa para nós. Porque Deus requer não apenas que nós estejamos atentos à palavra de Deus, não apenas que nós absorvamos o conteúdo da palavra, mas, sobretudo, Ele tenciona que nós traduzamos o conteúdo que recebemos na prática das nossas vidas. Tiago deixa claro que a fé que consiste em apenas um estoque de conhecimento é uma fé vã, é uma fé que não é genuína, é uma falsa fé. Veja aí, Tiago 2, versículo 14. Tiago diz, meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem, ou tremem. Os demônios, eles têm uma fé intelectual,
e uma fé emocional. Eles creem, eles acreditam que há um Deus altíssimo, um Deus criador de todas as coisas, até porque os demônios eles são criaturas, e eles estremecem diante desse Deus. Existem muitas pessoas que têm uma fé igual a dos demônios. Reconhecem que há um Deus, até se emociona às vezes diante de alguns cânticos que exaltam Deus, de algumas pregações, mas isso não se traduz em uma mudança de vida. Isso não faz com que essa pessoa se volte para esse Deus com adoração, reverência e obediência. Então o que Tiago está dizendo aqui, que a fé é como se fosse uma seiva. A fé é como se fosse uma seiva que corre de forma invisível, porque ninguém vê a fé, mas os frutos dessa árvore é que são a evidência dessa fé. E essa figura está em toda a Bíblia. Jesus ele evocou essa figura da árvore que produz fruto. Então a manifestação visível e externa, que são os frutos, é que prova que realmente uma fé é verdadeira. Então essa questão de dizer, eu tenho fé, eu creio em Deus. Como na sua vida isso se evidencia? Quais são os frutos que provam que realmente você crê em Deus, que você adora a Deus, que você ama a Deus? Jesus diz, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Aqui eu não estou falando de perfeição, e a Bíblia também não está falando disso, mas está falando de algo que domina a vida daquele crente verdadeiro, de algo que está na sua vida como alvo principal, que é glorificar a Deus, que é amar a Deus, que é obedecer a Deus. Ele pode tropeçar, ele pode falhar, mas o alvo principal da sua vida é honrar a Deus. Portanto, a fé salvadora e as obras, elas são inseparáveis. Não tem como separar. Não tem como separar a fé genuína das evidências dessa fé, das provas dessa fé. Por isso que Tiago é enfático e claro, a fé sem as obras é morta, não vale para nada. Que proveito há, diz Tiago. Mas o que é que Tiago está dizendo? Será que Tiago, ele está contra o ensino paulino que diz que somente pela fé em Cristo que nós somos salvos? Será que Tiago aqui ele está pregando e ensinando salvação pelas obras? De modo algum. O que Tiago enfatiza é a evidência da fé. E o que Paulo enfatiza é a origem da fé. É a causa da fé. Tiago está falando da consequência da fé. E Paulo está falando nos seus escritos, geralmente ele está falando sobre a causa da fé, a origem da fé, da salvação. Aí nós chegamos no texto que nós lemos, no versículo 13, onde Tiago diz, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Tiago se dirige aqui a um grupo cuja atitude arrogante quanto ao futuro caracterizava um mundanismo. O que Tiago está falando no capítulo 4 é sobre mundanismo. Se você olhar para o versículo 4, Tiago diz o seguinte, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Ou você está próximo do mundo, ou você está próximo de Deus. O mundanismo, segundo Tiago aqui nesse contexto, se caracteriza pelas contendas e guerras, do versículo 1 ao 3, pela soberba, do 5 ao 12, e pela pretensão que se tem o controle do futuro. O que é mundanismo para você? Talvez você chegou aqui nessa noite e você disse, graças a Deus estou na igreja, eu não estou no mundo. Graças a Deus porque eu sou da igreja, eu não sou do mundo. Mas o que é mundanismo para você? Talvez você tenha um conceito muito superficial do que seja mundanismo. Talvez você pense assim, mundano é aquele que está nos bares nesse momento, ou na prostituição, ou nas drogas, ou praticando algo terrível diante da sociedade.
Isso é mundano. Isso é mundanismo, mas não é apenas isso. Tiago diz aqui que a pretensão, a arrogância, a presunção quanto ao futuro, ao controle do futuro, isso é mundanismo. Isso é mundanismo. Provavelmente Tiago aqui se dirige aos negociantes judeus, cristãos, que foram convertidos ali, que era a audiência de Tiago. Tiago diz: atendei agora vós. Essa é uma expressão que Tiago está chamando a atenção. Atendei agora vós, que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano, lá vamos negociar e vamos ter lucro. Certamente ele se dirige aos judeus cristãos que negociavam, os negociantes, os empresários. Os judeus têm uma fama de, nessa área, serem espertos e bem-sucedidos. Essa fama é conhecida até hoje. E certamente Tiago se dirige a esse público. Olha o planejamento estratégico deles. Aqui eles estabelecem um anúncio. Eles diziam isso, eles afirmavam isso. Eles estão definindo aqui a data, ou hoje ou amanhã. Eles estão definindo aqui o lugar. Vamos para tal cidade. Eles estão definindo aqui os prazos. Vamos ficar um ano lá. Eles estão definindo aqui também a ação. Lá vamos negociar. E eles estão definindo aqui os resultados. Que mal há nisso? Afinal, planejamento é algo que a própria Bíblia nos recomenda fazer. Nada há de errado no planejamento. Planejar é importante. E a Bíblia não condena o planejar. Mas aqui nós temos Tiago censurando esses homens de negócios, porque eles estavam planejando de forma errada. Eles estavam errando porque eles pensavam que tinham controle das coisas. Vamos fazer isso, vamos passar exatamente esse tempo, vamos negociar e vamos ter lucro. Eles estavam até presumindo os resultados. Ao dizer essas coisas, eles davam a impressão de que eram donos da vida, eram donos das circunstâncias, eram donos do futuro. A atitude deles era errada porque eles não estavam levando Deus em conta. E quando um homem planeja sem levar Deus em conta, ele é digno de repreensão da palavra de Deus. Assim como Tiago repreendeu. A questão principal é que Tiago está falando com cristãos. Ele não está falando com ímpios. Ele está falando com cristãos professos. Pessoas que se declaravam crentes. Pessoas que professavam a sua fé em Deus. Mas na prática, no dia a dia, essas pessoas não colocavam seus planejamentos na presença de Deus. É o que nós chamamos de ateísmo prático. O ateu é aquele que diz que não crê em Deus. O ateu prático é aquele que vive como se Deus não existisse. E eu temo, meus irmãos, que muitos de nós estejamos vivendo um ateísmo prático. Vem aos domingos à igreja, louva a Deus, mas segunda-feira Deus não tem nada a ver com o meu trabalho, com os meus relacionamentos, com os meus estudos. É isso que Tiago está ensinando aqui. O que nós aprendemos, primeiramente, nesse versículo, é que Deus é o Senhor até mesmo dos nossos negócios. Não há área em nossas vidas que Deus ele não esteja dominando, controlando, apesar de nós não admitirmos e assumirmos isso em todo momento. Deus, ele controla e ele deseja controlar nossos estudos, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas atividades, nossas pequenas tarefas. Tudo Deus, ele quer ter o controle, e ele tem o controle, apesar de, muitas vezes, ele nos permitir quebrar a cara através das nossas vãs pretensões, da nossa presunção, do nosso orgulho. Versículo 14, Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida?
Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Eu gosto da linguagem da Nova Versão Internacional desse versículo, quando ele diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Então, irmãos, Tiago confronta aqui a arrogante confiança daqueles cristãos com duas verdades muito importantes que estão nesses versículos, nesse versículo 14. As duas verdades que nós não podemos esquecer quando nós planejamos o futuro. A primeira verdade é a ignorância que temos do futuro. Nós somos ignorantes a respeito do futuro. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O amanhã é desconhecido aos homens. Nós podemos planejar o amanhã, mas que o nosso planejamento vai acontecer, só Deus sabe. Isso me faz lembrar, há um tempo atrás, nós planejamos fazer um culto aqui na Praça da Bíblia, por ocasião do Dia da Bíblia. E nós fizemos o planejamento, preparamos ali, instalamos o equipamento de som, colocamos as cadeiras ali, organizamos, né? E eu me lembro de um fato que o pastor é muito perfeccionista. A gente arrumou a cadeira, depois ele foi lá organizar tudo direitinho, para ficar tudo alinhado. Tudo estava pronto, meus irmãos, nós estávamos na expectativa de ali pregar o Evangelho e fazer ali uma celebração ao Senhor por ocasião do Dia da Bíblia. Mas antes do culto, deu uma chuva torrencial. E eu me lembro que nós, com as águas nas canelas, trazendo de volta o som, as cadeiras, todo o equipamento. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. A vida, ela é cheia de surpresas e imprevistos. Provérbios 27:1, você pode abrir aí. O texto diz: Provérbios 27:1. Primeira verdade que Tiago confronta aqueles irmãos sobre a ignorância que eles tinham do futuro. Provérbios 27:1 diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories no dia da manhã. Não pense que o seu planejamento vai ser concretizado independente de qualquer coisa. Que é a vossa vida. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. A segunda verdade que Tiago confronta, com a qual Tiago confronta aqueles irmãos, é a fragilidade da vida. Versículo 14 diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina. A neblina é um fenômeno natural que surge. Nós não temos essa realidade aqui por causa do nosso clima, né? Mas em cidades mais frias, principalmente cidades serranas, regiões serranas, nós temos esse fenômeno da natureza. Logo pela manhã, a neblina, ninguém vê nada. Os motoristas têm dificuldade de enxergar. Mas quando sai o sol, rapidamente essa neblina dissipa. O que Tiago está dizendo: a vida de vocês é como essa neblina, que aparece logo nas primeiras horas da manhã, mas quando o sol sai, ela se dissipa. O que Tiago está querendo dizer aqui é que nós somos mortais, nós somos finitos, nós somos limitados. O que o salmista no Salmo 39:6 vai dizer: o homem passa como uma sombra. Moisés no Salmo 90 diz: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A sua vida, a minha vida é frágil. Tiago pergunta àqueles irmãos que estavam com arrogantes pretensões:
iremos, faremos, teremos lucro. Tiago diz, que é a vossa vida. Vocês são como neblina que logo passa. O que nós aprendemos nesse versículo é que a ignorância sobre o futuro e a brevidade e a transitoriedade da vida humana deve nos trazer sobriedade em relação aos nossos planos. E deve nos fazer dependentes de Deus, absolutamente dependentes de Deus. Porque nas mãos de Deus, tanto o futuro quanto a vida humana está. Tanto o nosso futuro como a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não temos nenhum controle. Por mais que a gente pense que tem algum controle, nós não temos controle nenhum. Nós não sabemos o que nos acontecerá quando sairmos daqui. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a 1 minuto. Mas Deus sabe de todas as coisas. E isso deveria nos levar a sermos dependentes de Deus. Mas nós acreditamos em 2 grandes mentiras. E nós temos acreditado nisso diariamente. A primeira mentira é que somos autônomos. E a segunda mentira é que somos independentes. Não. Nem somos autônomos, nem somos independentes. Somos completamente dependentes da graça de Deus. Portanto, nós precisamos lembrar dessas 2 verdades quando fazemos planejamento para a nossa vida, para o futuro. Nós somos ignorantes quanto ao futuro. Não sabemos o que nos sucederá amanhã. E nós também somos frágeis, que é a vossa vida. Versículo 15. Tiago diz, em vez disso, em vez de dizer que as coisas vão acontecer do nosso modo, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aqui Tiago está falando sobre a atitude correta quando fazemos planos para o futuro. Certamente você tem planos para esse ano. Certamente você tem metas e objetivos para esse ano. Mas aqui está a maneira correta de você estabelecer alvos para a sua vida, para a sua família. Está aqui. Tiago diz, se o Senhor quiser, não apenas viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Não se trata apenas de falar essas palavras de boca para fora. Ou pegar lá o nosso planejamento e colocar em cima, se o Senhor quiser. Não, não é isso. O que Tiago está dizendo aqui é que a atitude daqueles irmãos, a atitude do coração daqueles irmãos, deveria considerar a vontade de Deus. Tiago não está falando aqui sobre escrever a expressão, se o Senhor quiser, ou falar a cada planejamento que nós fazemos, falar essa expressão, se Deus quiser. Não, Tiago não está falando. Aliás, isso é até cultura nossa, até costume nosso, falar essa expressão, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas na prática, nós não vivemos isso. Quer ver um teste? Quando nós planejamos algo, e às vezes a gente diz, se o Senhor quiser. Mas quando dá errado, o que é que acontece? Ficamos decepcionados. Mas é porque Deus não quis, você falou. Não. Então, nós mesmo nos perdemos nas nossas palavras, nas nossas expressões. Às vezes nós falamos isso de boca para fora. Mas quando Deus estabelece a sua vontade, nós não gostamos. Nós nos irritamos com Deus, com a vontade de Deus. O querer de Deus é que determina o sucesso dos nossos planos. Por 2 razões. Primeiro, porque a nossa vida depende dele. Tiago diz, se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor não quiser, nós nem viveremos. Se o Senhor quiser, nós nem chegaremos ao final desse mês, quanto mais ao final desse ano. Tiago está dizendo, depende de Deus. Não apenas a nossa vida, mas também as nossas realizações. Se o Senhor quiser, não apenas viveremos, mas faremos isso ou aquilo. Não sei se você está ainda em Provérbios, se você voltou em Tiago, mas se você for em Provérbios capítulo 16, o sábio diz assim, 16:1,
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta exata, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 19, 21 está escrito: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então a arrogante pretensão quanto ao futuro daqueles negociantes cristãos deveria ser substituída por uma dependência de Deus. Essa dependência que pudesse expressar a profunda convicção sobre a vida efêmera, a vida passageira, e sobre a convicção de que nós não conhecemos o futuro, e sobre a convicção de que sem a graça de Deus nós não vamos realizar coisa alguma. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Sem mim nada podeis fazer. O nosso orgulho, a nossa presunção nos faz acreditar enganosamente de que nós temos o controle de alguma coisa. Mas a palavra de Deus vem nessa noite confrontar a nossa presunção e dizer: olha, você não sabe de nada. Você não tem o controle de nada. Você precisa descansar nas mãos poderosas do grande Deus do tempo e da história, que controla todas as coisas. Versículo 16, Tiago continua a sua confrontação. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Em vez de dizer: se Deus quiser, realizaremos isto ou aquilo, aqueles cristãos estavam se orgulhando. Além de agir errado em relação aos planos do futuro, eles estavam se orgulhando. Tiago diz: vocês se orgulham das vossas arrogantes pretensões. Tiago define aquelas arrogantes pretensões como maligna. Maligna. Ele já tinha falado sobre mundanismo, essa atitude mundana, e agora ele está dizendo: essa atitude arrogante é uma atitude maligna. Quando os planos são feitos sem levar Deus em consideração, tornam-se pretensões arrogantes. E Tiago está definindo: isso é maligno. Isso não procede de Deus. Tiago, ele não está, nós vamos lembrar mais uma vez, ele não está condenando aqui o planejamento para o futuro. O que ele está condenando aqui é essa pretensão humana, é essa arrogância, é esse orgulho, como se tudo dependesse de nós. Tiago está querendo que aqueles irmãos pensem, reflitam: nada depende de vocês. Vocês são completamente dependentes de Deus. Tiago está condenando o fato daqueles irmãos planejarem sem levar Deus em consideração. Versículo 17, ele aperta mais ainda. Ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O contraste aqui que Tiago faz ainda é sobre a questão de saber e não fazer. Ele estabeleceu na sua carta, nós já lemos versículo 22, o contraste que ele estabelece entre os que ouvem, mas não praticam. E o contraste que ele faz entre os que têm fé, mas não têm obras. E o contraste aqui nesse versículo é aqueles que sabem que devem fazer, mas não faz. Tiago diz: se vocês sabem que devem fazer o bem e não faz, nisso vocês estão pecando. Pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é aquilo que Deus odeia. Pecado é aquilo que leva Deus a se irar constantemente. Uma ira santa e justa. Quando você planeja sem considerar Deus, quando você alimenta uma pretensa arrogância de que seus projetos serão concretizados sem Deus, você está
pecando contra Deus. Tiago está dizendo, vocês foram advertidos. Vocês sabem que isso é pecado. No entanto, vocês persistem em levar uma vida à parte de Deus. Uma vez que o futuro não está em nossas mãos, uma vez que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, nós não deveríamos agir de forma arrogante, orgulhosa. Tenho pensado que o ser humano é o ser, né, mais orgulhoso das criaturas de Deus, mas não deveríamos ser assim, porque quando nós nascemos, se não houver provisão de alimento, se não tiver alguém que troque a nossa fralda, que nos limpe, que nos ensine os primeiros passos, as primeiras palavras, o ser humano não é capaz de sobreviver. Diferentemente de outras criaturas, de outros animais que saem do ventre da mãe já andando, o ser humano é dependente. E ele sempre será dependente. A bem-aventurança, portanto, da palavra de Deus é para aqueles que ouvem a palavra e praticam. Que adianta você saber que Deus é soberano? Que adianta você saber que Deus é criador e sustentador de todas as coisas? Que adianta você vir a esta igreja e ouvir a palavra de Deus e ouvir que Deus é soberano e você é dependente? Se na sua vida isso não é uma realidade. Jesus Cristo, certa vez ensinando sobre a humildade, ele diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus estava tratando com seus discípulos justamente sobre o orgulho. Ele estava ensinando sobre a humildade. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele diz para eles: vocês são bem-aventurados. Não apenas por admirar, não apenas por elogiar, não apenas porque ficar alegre porque vocês estão vendo isso, mas vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem. O pecado que Tiago confronta aqui é o pecado da omissão. É o pecado de você saber o que deve fazer e não faz. Tiago está dizendo: você sabe que você tem que reconhecer a Deus. Você sabe que você tem que reconhecer que Ele é soberano. Você sabe que você tem que reconhecer que a vida é incerta e imprevisível. Você sabe que você tem que reconhecer que você é frágil e sem Deus você não é nada. Você sabe tudo isso. Mas se você não praticar, se você não viver à luz disso, se você não planejar à luz disso, você está pecando. Você está pecando. Quero fazer 3 perguntas para você nessa noite. Quero que você reflita sobre isso. Primeira pergunta: quando você realiza projetos pessoais, você age de forma orgulhosa como aqueles a quem Tiago dirige essa carta? Como você planeja para o futuro? Será que a soberba está em seu coração? A presunção? O orgulho? Segunda pergunta: você considera a vontade soberana de Deus em sua vida? Você reconhece que sem Deus você não é nada? Sem Deus você não consegue respirar? Sem Deus você não consegue viver um dia da sua vida, ou 1 minuto, ou 1 segundo sequer? Você reconhece a soberania de Deus na sua vida? Terceira pergunta: você reconhece a sua fragilidade e a sua limitação? Você reconhece que você é como uma neblina? O que aprendemos nesse texto? Nós aprendemos o modo correto de realizarmos nossos projetos pessoais. Precisamos planejar. Aquele que não planeja já está errando, né? Alguém já disse que se você erra no planejar, você planeja errar. Mas o modo correto de planejar é você entender a sua fragilidade. É você entender a brevidade da sua vida. É você reconhecer a soberania de Deus. E é você olhar para o seu coração enganoso e corrupto e dizer: Senhor, me perdoa pela minha pretensão, pela minha autossuficiência, pelo engano do meu coração em pensar que eu sou independente. O pecado da arrogância é consequência da queda. Você vai ver esse pecado surgir lá em Gênesis 3.
Os nossos primeiros pais, eles caíram nesse pecado. Quando Satanás sugeriu para eles que se eles desobedecessem a Deus, eles seriam igual a Deus. E eles planejaram aquilo. Não foi uma tentação de súbito. Não foi uma queda repentina. Foi algo premeditado. Satanás tentou, sugeriu, e os nossos primeiros pais pecaram. E por isso todos nós somos pecadores e somos arrogantes por natureza. Essa é a má notícia do Evangelho. O Evangelho vai nivelar todos nós como pessoas arrogantes, como pessoas orgulhosas, como pessoas que se afastam de Deus, que não reconhecem a soberania de Deus. Talvez você pense, esse discurso não é para mim, porque todas as vezes que eu falo os meus projetos, eu falo se Deus quiser. Mas essa não é a realidade da sua vida. Você não se conforma à vontade de Deus. Você não busca a vontade de Deus para a sua vida. O que você quer é que Deus assine os seus projetos. O que você quer é que Deus assine embaixo as suas pretensões. Esse pecado, através desse pecado, entrou o pecado no mundo. E todos nós somos pecadores por natureza. Todos nós somos arrogantes. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi enviado para nos resgatar dos nossos pecados. Inclusive do pecado da arrogância, inclusive do pecado do orgulho e da suposta pretensão em relação aos planos futuros. E Deus nos resgata através do seu Filho, amado Jesus Cristo. E Ele nos faz participante do seu povo. O povo de Deus que caminha nessa terra, nesse mundo caído, mas não caminha sem uma direção. Deus dá direção ao seu povo. O Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor pode colocar o dedo em nossos planos, em nosso orgulho e fazer assim, ó. Ele fez isso há mais de 2000 anos. Um casal que estava se preparando para o casamento. Estava com planos, datas marcadas, casamento marcado, e Deus visitou aquele casal. Em Lucas 1, você pode abrir. Em Lucas 1, 26. A parte B aí do 26 diz: foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, eles estavam noivos. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria ficou perturbada. Meu Deus, como sucederá isso? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Minhas queridas irmãs jovens, solteiras, se fosse você, casamento marcado, os preparativos aí, e Deus visita essa jovem através do seu anjo e disse: olha, você ficará grávida. Na verdade era um anseio de toda jovem judia, porque havia promessa. Mas, irmãos, quando Deus move as coisas para realizar os seus grandes propósitos, mas quando Ele mexe em nossos planejamentos, isso dói. Não foi fácil para Maria, não, mas ela se submeteu. Ele diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua
palavra. Assim aconteceu com José também, em Mateus capítulo 1, se você quiser abrir, fala sobre o nascimento de Jesus, e o anjo diz: não temas. Enquanto José ponderava naquelas coisas, ele diz: eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E no versículo 24 diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Esse jovem casal entendeu que eles não eram nada e que seus projetos, se não forem em conformidade com os projetos de Deus, eles podem sim ser alterados. E eles se submeteram à vontade soberana de Deus. E você vai ver isso na vida do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver Jesus ensinando vocês: quando vocês forem orar, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certa vez Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Paulo, vendo isso na pessoa de Jesus Cristo, ele diz: irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. No jardim do Getsêmani, quando Jesus estava agonizando ali por causa da sua morte na cruz, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi enviado ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele veio morrer, e a sua morte, ela não foi uma morte acidental, mas uma morte que estava na agenda e nos propósitos de Deus. Jesus morreu há mais de 2000 anos, mas a sua morte estava nos eternos decretos de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus havia planejado a salvação de todo aquele que crê. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Ele morreu na cruz, ele glorificou o Pai em sua morte, ele conquistou para nós eterna redenção. A nossa salvação não foi uma decisão de última hora, não, ela foi planejada na eternidade. Deus planeja a salvação, Deus executa na história através do seu Filho, e essa salvação será consumada na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa crer nesse Senhor Jesus Cristo. Você precisa se voltar para Deus por meio de Jesus Cristo. Que Deus nessa noite esteja fazendo assim em nossos projetos, em nossos planos, para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida em nossa vida. E que nós possamos dizer como Maria: está aqui o servo do Senhor, está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade.